Eu estou aqui no Hospital Odontológico Implar. Bem-vindo ao programa Mundo Afora. E no programa de hoje nós vamos saber da nova tecnologia do Implar, X-Guide, ou seja, cirurgia navegada. Um procedimento que traz uma série de benefícios para todos os pacientes. E essa entrevista exclusiva com o Dr. Sérgio Dias, o CEO do Implar, vai esclarecer todo esse procedimento. Vamos nessa? Eu estou aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Odontológico Implar. Esse é o momento de a gente dar aquele checkmate e saber dessa nova tecnologia que o Implar trouxe e que é extremamente inovadora. É X-Guide, ou seja, cirurgia navegada. Quais os benefícios? Então a gente vai saber exatamente agora. Eu estou ao lado do CEO, Dr. Sérgio Dias, que vai nos orientar, vai nos explicar esse novo procedimento que com certeza eu não tinha visto antes. Estou impressionado e com certeza você que acompanha o Mundo Afora vai se surpreender. E o mais importante, que é uma tecnologia que beneficia, acelera o procedimento cirúrgico, enfim, traz uma série de questões extremamente importantes para o paciente. Dr. Sérgio Dias, muito bom estar aqui no Hospital Implar, vendo todo esse aparato, né, de última geração. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: Dr. Sérgio, que inovação, que passo importante que o Implar deu. Eu gostaria que o doutor falasse dessa nova tecnologia, né, da X-Guide, ou seja, dessa cirurgia navegada. Sim, Walter, é um prazer receber você aqui no nosso centro cirúrgico. Realmente essa é uma das tecnologias mais novas disponíveis para as cirurgias odontológicas, né? Nós vamos explicar detalhadamente como ela funciona, mas vamos aproveitar a oportunidade também, Walter, para falar um pouco sobre o que é fazer uma cirurgia odontológica dentro de um centro cirúrgico, né? Quais os benefícios que a gente tem quando isso é realizado, principalmente em termos de segurança para o nosso cliente. Então aqui nós estamos hoje dentro do nosso centro cirúrgico, é um espaço preparado para cirurgias pequenas, médias e grandes. Nós temos aqui a condição de trabalhar com o segmento da anestesia local, da sedação e também da anestesia geral. Isso permite que a gente faça uma série de procedimentos odontológicos, cirúrgicos, com um nível de eficiência, né, e com segurança diferenciada. O processo que nós temos aqui dentro do centro cirúrgico, ele começa fora do centro cirúrgico, Walter. Ele começa com uma avaliação muito bem detalhada, né, do nosso cliente, e para isso nós temos aí um importante suporte médico, né. Através do suporte médico nós determinamos o risco do nosso cliente, né, se ele tem um risco mais tranquilo, se ele tem um risco mais elevado, para que a gente possa então realizar o planejamento do ato cirúrgico. Uma vez liberado pelo médico e ele já tendo feito essa determinação do risco, né, nós partimos então para o que nós chamamos de projeto da nossa cirurgia, um projeto digital. E como que isso funciona, Walter? Nós trabalhamos com um exame bastante detalhado, que é a tomografia, né, a tomografia computadorizada, e utilizando a tomografia computadorizada, nós utilizamos também um outro equipamento chamado scanner de face, que permite eu fazer o escaneamento da face do meu cliente e também uma sequência de fotografias digitais.
Então eu tenho aí três informações bastante importantes para esse projeto. Eu tenho as fotografias, eu tenho o escaneamento da face, né? E eu tenho também a tomografia. E então, quando eu pego essas 3 informações digitais e levo para dentro de um software cirúrgico, é possível fazer a cirurgia do cliente antes que ele sofra a cirurgia real. Olha. E isso é sensacional, Walter. Por quê? Porque nós podemos tomar nesse momento uma série de decisões que não vão precisar ser tomadas lá na hora da cirurgia, né? Por exemplo, nós podemos lá, nesse software cirúrgico, decidir a posição do implante de forma mais precisa, nós podemos decidir o comprimento do implante, nós podemos decidir o diâmetro, o tipo de conexão que vamos utilizar. É possível também, Walter, associar dentro desse software, nós podemos levar para dentro dele também um escaneamento intraoral, ou seja, um escaneamento da boca do meu cliente, feito com um scanner 3D. E aí, quando isso acontece, é possível planejar o dente antes de fazer a cirurgia. Olha. E isso vai me dar uma posição muito mais acertada, né? Muito mais relacionada tanto com o visual quanto a parte funcional. E tudo isso antes de começar, Walter. Isso que é o mais importante. Ou seja, eu tenho condições ali de mudar, eu tenho condições até de definir por não realizar a cirurgia diante de algo que foi observado. Então, isso faz com que a segurança na hora da cirurgia aumente muito. Olha, é muito interessante a gente ouvindo tudo isso. E outro detalhe é que, por exemplo, o Implar é o único no estado que está exercendo essa nova tecnologia. E, doutor Sérgio, por exemplo, o paciente ele já sabe o resultado, como que vai ficar a boca, a estética, quer dizer, ele não vai ter aquela surpresa do depois, como vai ficar. Então, quer dizer, por antecipação ele já sabe como vai ficar a estética bucal, o dente, quer dizer, ele tem todo um procedimento já antecipado, né? Coisas que antes não era possível, porque você teria que esperar, colocar, depois olhar, se olhar no espelho para ver. Então, antes ele já tem toda essa tecnologia preparada, não é isso? Sim, Walter, e essa possibilidade da gente fazer também essa parte do design, do sorriso, do desenho, né? Essa tecnologia é empregada tanto para que a gente possa fazer o desenho dos dentes, mas está sendo empregado de forma assim, extremamente interessante também, Walter, na reconstrução de detalhes da face. Né? Pessoas que sofreram acidentes, né? Pessoas que tiveram um crescimento alterado tanto da mandíbula quanto da maxila. Então, nós fazemos as cirurgias ortognáticas, né? Que são essas correções ósseas, normalmente são associadas aos tratamentos de ortodontia, ou seja, os tratamentos com aparelho. Então, nós fazemos uma combinação entre a ortodontia, que vai fazer o alinhamento dos dentes, e depois, para fazer esse alinhamento da parte óssea, essa correção da parte óssea, nós contamos também com essa tecnologia, ou seja, também a combinação do escaneamento de boca e de face, também a tomografia e os softwares de planejamento cirúrgico, de forma que a gente consiga simular a cirurgia e o nosso cliente consiga enxergar, ter uma ideia do rosto dele, como vai ficar depois da cirurgia, ou seja, se ele tinha um queixo para frente, como é que ele vai ficar colocando na posição, né? Se ele tinha um queixo muito para trás, como é que ele vai ficar depois que mexeu, se ele tinha uma face muito fina, depois que fez a expansão. Então, tudo isso a gente consegue, então, visualizar previamente. Então, essa combinação das tecnologias, né, de planejamento, ou seja, a associação entre os exames de imagem, né, mais os exames de escaneamentos, permitiu que a gente chegasse a esse ponto de evolução da nossa profissão, Walter. Seguindo a entrevista, e você observou que a gente está sendo assim monitorado pelo Bob. Ele está ali atento à entrevista. O Bob é um robozinho que faz... Robozinho, ele tem quase a minha altura, faz o maior sucesso aqui no Implar. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele está aqui ali atento. Agora, doutor Sérgio Dias, dando sequência, por exemplo, a questão de idade, por exemplo, não tem esse procedimento, é para todas as idades, enfim, quer dizer, a pessoa que está nos assistindo agora, independente se ela está na terceira idade, se ela é mais jovem, quer dizer, todo esse procedimento ele beneficia
todas, ou seja, todas as faixas etárias. Nós podemos realizar procedimento cirúrgico em todas as idades, né? O que determina os cuidados que a gente deve ter, né, são o procedimento chamado pré-operatório, né, que é essa passagem pelo médico, a realização desses exames digitais todos, e em cima disso tudo faz-se o projeto da cirurgia e decide-se então a viabilidade de se fazer o procedimento cirúrgico ou não. Mas quando nós fazemos o procedimento dentro de um centro cirúrgico e não no consultório odontológico, simplesmente, nosso nível de segurança ele aumenta muito. Porque nós temos aí então um ambiente, né, vocês podem observar aqui, totalmente preparado para não só para realizar a cirurgia, mas também para controlar possíveis variáveis. E esse controle já começa no processo de desinfecção do ambiente, Walter. Aqui, logo atrás de você aqui, nós temos um equipamento, né, que é o equipamento de UVC, e utilizando esse equipamento, nós fazemos aí todo o processo de desinfecção do nosso centro cirúrgico, ou seja, nós temos um ambiente realmente, além de limpo, bastante esterilizado, né? O que não é possível, né? Ou seja, não diria que não é possível, mas é bem mais difícil, né, você fazer isso numa rotina de atendimento odontológico, né? Você teria que separar aí um dia exclusivo só para isso, né? Tomar uma série de cuidados. Então, assim, trabalhar no centro cirúrgico, né, em termos de limpeza, em termos de segurança biológica, é muito mais interessante. E quando a gente conta ainda com a tecnologia, isso fica muito mais facilitado. Um outro item também que eu queria chamar a atenção, Walter, é o monitoramento. Ali nós temos o equipamento que é como se a gente tivesse aqui uma UTI. Olha isso. Então aqui nós temos todas as seguranças, porque ali eu consigo ventilar levar oxigênio para o meu cliente, se for necessário eu posso fazer a intubação e a máquina respira para ele, né? Eu tenho aqui como fazer todo o monitoramento dos gases que entram, dos gases que saem, controle de pressão sistemática durante todo o procedimento cirúrgico. Então a gente não precisa ter aquela preocupação de ficar assim, ó, tá tudo bem? A gente está vendo que está tudo bem. Então, quando nós temos aí clientes que têm uma idade mais elevada ou que têm algum problema de saúde, principalmente hipertensos, né? Eu diria que esse é o melhor caminho para que a gente possa fazer essa cirurgia com segurança. E temos ali também o suporte do Bob, né, que participa de algumas cirurgias, ele não participa de todas, né, porque ele tem muitos serviços a cumprir aqui dentro do hospital, então tem hora que ele está na recepção, né, tem hora que ele está nos ajudando, tem hora que ele está participando da minha consulta inicial, né, conversando inicialmente com nossos clientes na nossa primeira consulta. Então ele tem uma participação grande aqui dentro do hospital. Mas em alguns procedimentos cirúrgicos ele já consegue atuar como um instrumentador ali, ou seja, ele dá suporte para a instrumentação cirúrgica, né? Muito e bom. Eu acredito que no futuro nós teremos muitos outros nesse sentido, né? Dando suporte para os procedimentos, não só cirúrgicos, mas também os procedimentos clínicos, Walter. Pois é, o Mundo Afora hoje especial, nós estamos aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Odontológico Implar, conversando com o CEO, Dr. Sérgio Dias. É muito bom estar aqui e presenciar, né, todo esse aparato tecnológico que traz assim uma evolução muito grande na questão cirúrgica. Dr. Sérgio, a questão dos profissionais que vão desenvolver todo esse projeto da X-Guide, ou seja, dessa cirurgia navegada, ele tem que ter um preparo para mexer com todo esse aparato. Como é que é o procedimento para esses profissionais atuando direto nessa nova tecnologia? Para a gente atuar com essa tecnologia, Walter, nós precisamos assim, de uma combinação de talentos, né? Então, esse não é um equipamento, né? Não é uma tecnologia para quem está começando. Né? É uma tecnologia, eu diria, para cirurgiões experientes. Né? Ela oferece um excelente resultado, mas na mão de pessoas experientes. Ou seja, imagine aí, é uma Ferrari, né? Não adianta entregar uma Ferrari para quem está começando a dar suas primeiras dirigidas, né? O risco de ter problema é muito grande. Então, eu diria que é uma tecnologia bem mais interessante para cirurgiões experientes. E falando propriamente dessa tecnologia, eu diria que sim, que é uma tecnologia já disponível na medicina há mais ou menos 3 décadas, né? Na medicina, essa tecnologia é bastante empregada para se fazer as cirurgias de tumores cerebrais, de tão precisa que ela é, né? Porque permite você visualizar dentro da cabeça do cliente, né? Do crânio do cliente ali, o tumor em tempo real e permite que você consiga então fazer a remoção do tumor sem danificar as estruturas nobres que estão do lado.
Agora, a odontologia trouxe essa tecnologia para dentro da implantodontia. Então, hoje nós conseguimos usar a mesma tecnologia, né, para se fazer os implantes dentais. Então, eu diria que, no momento, essa é o que nós temos assim, de mais novo, mais inovador, mais preciso para a cirurgia de confecção de implantes. Então, quando nós utilizamos essa tecnologia, em quase todos os casos, é possível, então, que a gente faça o quê? A cirurgia sem cortes, a cirurgia sem pontos, a cirurgia basicamente sem trauma, o que faz com que essa cirurgia seja extremamente indicada para pacientes diabéticos, para pacientes bastante idosos, né? São pacientes que têm uma dificuldade um pouquinho maior, né, de cicatrização, vamos dizer assim. Então é uma cirurgia, quanto menor o trauma, melhor o pós-operatório, melhor a sua recuperação. Então, vou explicar detalhadamente como funciona essa tecnologia, Walter. Ótimo. Então, ela começa inicialmente fazendo um exame de imagem, uma tomografia. Então, nós fazemos uma tomografia e levamos a tomografia, então, para dentro de um software de planejamento cirúrgico que é específico para esse equipamento chamado X-Guide. Ótimo. Nós fazemos também um escaneamento da boca com scanner 3D, e aqui nós temos um scanner 3D, é um equipamento que permite que eu transforme a imagem real em imagem virtual, né? Depois vocês podem observar detalhadamente nas imagens como funciona, né? Uma vez levado tudo isso para dentro do software, então a cirurgiã vai fazer o quê? O planejamento da cirurgia. Então ela faz o planejamento, ou seja, ela opera o cliente dentro do software. Uma vez finalizada a cirurgia dentro do software e todas as decisões já tomadas, nós geramos um arquivo e esse arquivo digital, então, ele tem duas opções. Ele pode ser enviado para uma impressora 3D e aí nós teremos a cirurgia já consagrada, que nós já fazemos há mais de 10 anos, né, que é a cirurgia guiada por computador, que é onde nós confeccionamos com a impressão 3D os guias cirúrgicos. Agora, essa tecnologia faz com que a gente não precise fazer a impressão desses guias, porque o guia é a própria mão do cirurgião. Tá? Então esse arquivo é levado para dentro do equipamento, e no nosso cliente é posicionado um sensor dentro da boca. No nosso motor de implante é conectado um outro sensor, que é esse. Esse sensor, ele é calibrado numa base de calibração, então tudo através de QR Codes e sensores. A partir daí, o equipamento utiliza a tomografia que foi feita previamente e gera uma imagem em tempo real para que o cirurgião faça a cirurgia. Então, a mão do cirurgião ela é guiada pelo equipamento. Ela passa a ser o guia. Né? Então, se você consegue observar em tempo real tudo o que está acontecendo, então você não necessariamente precisa agora mais olhar no lugar onde você está fazendo a cirurgia. Você olha na tela. Já está ali. Já está tudo aqui em tempo real. Então, sim, a broca vai entrando no osso, por exemplo, para fazer a perfuração para colocar o implante. Se você desviar qualquer coisa daquilo que foi planejado, o equipamento já te avisa imediatamente. Então, ele se corrige. Ele vai corrigindo. Então, é um sistema de GPS. Então, esse sistema de GPS vai guiar a mão do cirurgião para que ele execute exatamente a cirurgia que já foi feita anteriormente no computador. Então, esse é o sistema de navegação. Então, não existe cirurgia mais precisa do que essa. Né? Então, você tem uma orientação em tempo real. E aí, Walter, o que nós fizemos? Nós utilizamos uma outra tecnologia, que é o laser de Erbium, para associar com essa tecnologia. Ou seja, a pequena incisão que nós fazemos, só no local onde a broca vai tocar a gengiva, nós fazemos também com laser. E aí nós temos um pós-operatório sensacional, porque é quase que tivesse uma cicatrização quase que imediata. Né? Eu vou mostrar para vocês nessa imagem aqui, nessa tela, uma cirurgia que foi realizada, por exemplo, com esse processo, onde imediatamente vocês observam essa imagem de pós-operatório imediato, e vou mostrar aqui do lado como é uma cirurgia de implante
com o mesmo propósito, feito da forma convencional. Então, assim que você observar isso, você vai decidir, ó, eu quero fazer uma cirurgia assim, 100 pontos, rápida, precisa, ou vou fazer da forma convencional? Não quer dizer que a forma convencional não dê certo, porque só que nós estamos num processo de evolução em tudo, Walter. Então é importante que a gente conheça que tem novas técnicas, que a gente conheça que tem novas tecnologias, e essas tecnologias, elas vieram para melhorar a qualidade de vida nossa, né? Como clientes e também como cirurgiões dentistas, porque proporciona o quê? Uma cirurgia muito mais precisa, uma cirurgia basicamente quase que sem sangramento, porque nós não descolamos os tecidos, né? E vai fazer com que a gente tenha uma recuperação muito mais interessante, muito mais rápida e aquele item principal, né, Walter? Sem dor. É o medo das pessoas que sempre perguntam, tem dor? Não, e esse procedimento, o Dr. Sérgio está pontuando aqui para você que está acompanhando o Mundo Afora, então é um procedimento assim fantástico, que, como ele diz, não é uma coisa retrógrada. Você tem que acompanhar a evolução, né, de toda essa tecnologia. Agora, doutor Sérgio, a gente falou da posição do profissional que atua, agora a gente indo no reverso, no outro extremo, o paciente, no caso, ele precisa se preparar para essa cirurgia, esse procedimento, ele tem alguma orientação, que de repente vão ser colocados alguns, né, no corpo, então quer dizer, ele vai tendo toda essa orientação, existe essa preparação? Sim, Walter. Para a parte de monitoramento, né, no centro cirúrgico, é como se você fosse fazer um eletrocardiograma, né, no seu cardiologista, são aqueles sensores, né? Isso, sensores que ficam posicionados no tórax, outros que ficam posicionados na perna, o equipamento de pressão também fica na perna, ou às vezes fica no braço, né? Aí depende de cada caso, a enfermagem que decide, nós temos aqui a enfermeira responsável, né? Ela toma essas decisões e ela que vai fazer esse preparo para que o médico anestesista então faça esse monitoramento. Com relação à cirurgia feita pela navegação, existe um sensor, ele é muito pequeno, né? Ele tem aí mais ou menos 1 centímetro no máximo, né? Ele vai ser encaixado no espaço entre um dente e outro. Nós fazemos uma moldagem do dente com um material específico e esse material então prende esse sensor dentro da boca para que o equipamento faça o reconhecimento da boca do cliente. Terminada a cirurgia, esse sensor é desconectado, ou seja, ele prende, mas ele fica preso, não causa nenhum tipo de problema para nada, né? Um negócio extremamente pequeno, delicado. É tecnologia, né, Walter? É tecnologia, né? Eu diria que no futuro nós vamos usar aí muitos sensores, muitos chips no nosso corpo, né? E esse é um sensor assim simplesmente presencial na hora da cirurgia. Terminou a cirurgia, ele já é desencaixado, né? E aí ele é inclusive descartado. Ou seja, para cada cliente é posicionado um sensor. É muito interessante essa explanação do Dr. Sérgio, que orienta você, né, que de repente tem aquelas reticências em questão a tratamentos, e olha, é uma tecnologia de ponta, com precisão, e tem também um imediatismo de recuperação louvável. Então você está acompanhando, mas não acabou não. Tem mais coisas que o Dr. Sérgio vai trazer para você, você vai aprendendo, vai acompanhando, porque quando a gente chega aqui no Implar, nós nos deparamos com tecnologia, avanços, e tudo isso é para o bem-estar do paciente. Continue aí que a gente volta daqui a pouco com o Mundo Afora. DHL Express. Segurança, eficiência e rapidez no envio de encomendas e documentos para o Brasil e exterior. A DHL Express agora em Poços para melhor atender a região. Somos expert em exportação para pessoa física e empresas. Para que usar os Correios, se a DHL entrega em até 24 horas dentro do Brasil e 48 horas para o exterior. Passo das Águas Shopping, Rua Junqueiras, número 500, Sala 3, telefone 35 99729 2529. Há 15 anos atrás, escolhi o Implar. Fui pioneira na cirurgia guiada, sem corte e sem dor.
Hoje, com o avanço da tecnologia, o implant evoluiu para a cirurgia computadorizada, ainda mais precisa, rápida e segura. Voltando aqui no centro cirúrgico do Hospital Odontológico Implar, a gente tomando conhecimento dessa nova tecnologia da X-Guide, ou seja, uma cirurgia navegada. E o Dr. Sérgio Dias, o CEO do Implar, está nos explicando, colocando, explanando sobre esse avanço tecnológico e com certeza a odontologia marca pontos. Dr. Sérgio Dias, o Implar é o único hospital no estado, que tem essa tecnologia da X-Guide. E como que é isso, realmente ter esse avanço, estar na frente, mas também as responsabilidades? Sim, Walter, nós sempre ficamos à frente em termos de tecnologia, a gente sempre procura aquilo que a gente pode melhorar nos nossos trabalhos e sempre contamos para que isso aconteça com a evolução tecnológica das coisas, Então, assim, realmente, no estado, nós somos o único hospital odontológico a ter essa tecnologia. Nós temos hospitais que trabalham com a cirurgia por navegação, mas uma cirurgia voltada para a medicina, Mas na odontologia, nós somos realmente o primeiro, Essa é uma premissa nossa, Temos aí o primeiro consultório inteligente, que é a CIA, o primeiro robô assistente, que é o Bob, E somos aí o primeiro também a dar início a esse caminho aí da cirurgia por navegação. Então, assim, nós buscamos sempre essas novas tecnologias, Walter, por quê? O motivo principal é sempre trazer mais conforto para o nosso cliente, aumentar a precisão dos nossos procedimentos, E fazer com que a gente possa cada vez mais fazer a cirurgia com um nível aumentado de segurança. Porque o que deixa a pessoa com mais medo, Quando você fala, vai ter que fazer cirurgia, Já dispara o coração. Não, mas as coisas mudaram muito, Mudaram muito nesse sentido. Porque a gente tem como ter um pré-operatório muito cuidadoso, a gente tem todas essas tecnologias digitais que permite fazer a simulação das cirurgias antes de fazer. Então, isso contribui para que esse medo, aos poucos, ele vá desaparecendo. E à medida que a gente usa essas novas tecnologias, as cirurgias se tornam cada vez menos invasivas, Isso não é só na odontologia, na medicina a mesma coisa. Eu diria que a medicina está até um passo à nossa frente dentro da cirurgia robótica, Fazendo procedimentos que você ficaria uma semana no hospital e fazendo pela robótica o procedimento cirúrgico, você vai embora para casa no mesmo dia. E em breve, e esse tempo é curto, Walter, o cirurgião ele nem estará no país, Você vai poder ir para um hospital, o cirurgião estará em outro país e vai operar à distância utilizando os robôs. Então, essa é uma realidade que nós vivemos hoje já, Isso não tem volta e nós seguimos sempre esse pensamento, Walter, sempre buscando novas tecnologias para melhorar a qualidade dos nossos trabalhos. É muito importante essa colocação que o Dr. Sérgio Dias, dentro desse contexto que o doutor colocou, existe aquelas pessoas que estão tomando conhecimento dessa nova tecnologia, ainda não sabe, por isso o programa está aqui, o Mundo Afora vem para levar até você esse avanço, e tem aquelas reticências, aqueles questionamentos. Inclusive, tem uma pergunta para o doutor, dentro desse segmento que o doutor acabou de colocar, é sobre a pessoa estar preparada para, logicamente, ser beneficiada com toda essa tecnologia, com essa robótica. Ainda assim, tem dúvidas. Nós vamos pedir para o doutor esclarecer através dessa pergunta. Vamos saber o que pessoal, o espectador quer saber aqui do Implar. Vamos ouvir a pergunta. Dr. Sérgio, o meu nome é José Carlos. Eu tenho pressão alta e preciso fazer 2 implantes. Qual é o método mais seguro? Respondendo a sua pergunta, eu diria o seguinte, que para o seu perfil, ou seja,
aquela pessoa que tem aquela preocupação de fazer um procedimento cirúrgico porque está fazendo um tratamento para hipertensão e às vezes descobriu essa hipertensão de formas assim até acidental, né? Foi fazer um check-up lá e descobriu que estava hipertenso. E aí começa aquele processo de tomar os medicamentos todos os dias para manter a pressão controlada, né? Então tem aquele medo, né? Será que quando eu for lá fazer uma cirurgia, porque eu estou precisando de um implante, perdi um dente, né? Ou até uma outra pessoa que perdeu todos os dentes, né? Eu vou ter problema? Será que eu vou ter problema com anestesia, né? Será que eu vou ficar muito nervoso e minha pressão vai subir? Será que eles estão preparados para controlar a minha pressão se eu tiver um pico de pressão? Então, realmente, essa preocupação sua, ela procede muito, né? Eu diria assim, que no caso dos hipertensos, né, que aí é o seu caso, você deveria realmente fazer dentro desse contexto, ou seja, um contexto hospitalar, onde, além de um pré-operatório muito detalhado, a gente tem essa possibilidade de planejar a sua cirurgia com essa tecnologia nova, a tecnologia do X-Guide, porque nós teremos uma cirurgia por navegação, uma cirurgia onde o cirurgião tem um controle total dos procedimentos, a cirurgia vai ser feita de uma forma muito mais precisa, provavelmente será feita sem cortes, sem pontos, com pós-operatório excelente, e sendo assim o volume de anestésico muito menor, e ainda você estará monitorado por um médico anestesista. Então, eu diria que esse é o caminho. Ou seja, se você precisa fazer um implante, seja de um dente ou de boca total, eu diria que essa é a forma mais segura para que você possa receber o dente de volta. E receber o dente de volta, uma vez perdido, ele começa pela colocação dos implantes, ou seja, a devolução de uma raiz artificial, que é um procedimento cirúrgico, pequeno, mas é um procedimento cirúrgico. Então, realmente, assim, finalizando a resposta da sua pergunta, a forma mais segura hoje para se fazer um procedimento cirúrgico para um hipertenso, eu diria que é utilizando essa tecnologia, a tecnologia da cirurgia por navegação. Doutor Sérgio Dias, agora lembrando, né, que a gente nunca esquece, dos brasileiros fora do país, aquela comunidade que tem pressa, que vem, precisa voltar, tem trabalho, quer dizer, todo um procedimento, seja na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, não importa. Então, com essa cirurgia de navegação, com essa tecnologia, então isso vai agilizar ainda mais, né, doutor? Então, quer dizer, ele pode vir tranquilo já, com uma expectativa de tempo e receber todos esses benefícios que com certeza vai dar estética, segurança para o tratamento, né? Assim, Walter, como nós temos tudo o que precisa para usar essa tecnologia dentro do próprio hospital, isso facilita muito. Então, nós temos estúdio fotográfico preparado para fazer as fotografias digitais da forma correta, com o equipamento correto. Nós temos o exame de tomografia já aqui dentro. Nós temos vários softwares de planejamento cirúrgico, todos instalados na nossa central de planejamento, aonde a cirurgia ela então planejada. Nós temos aí vários scanners de boca, né? Nós temos o scanner de face, então nós temos todos os equipamentos que são necessários para se fazer a cirurgia por esse caminho. Porque fazer a cirurgia por esse caminho não é só ter esse equipamento, é uma combinação de fatores. Precisamos estar dentro de um centro cirúrgico adequado, precisamos ter todas essas tecnologias e não esquecer de lembrar, ter o cirurgião experiente de grande conhecimento. É o que nós temos aqui, né? A nossa cirurgiã, a doutora Gisele, né? A minha esposa, responsável pela cirurgia do Hospital Odontológico Implar, é uma profissional que tem 2 doutorados, né? Então tem uma vaga formação acadêmica, né? Um número grande de trabalhos publicados no Brasil e no exterior, está sempre envolvida com as maiores tecnologias e tem uma experiência aí de muitos anos, né? Ou seja, assim, milhares e milhares de implantes já realizados, né? E, além disso, trabalha com as tecnologias melhores associadas. Melhor tipo de motor, né? Melhor tipo de implante, trabalha tudo com planejamento prévio, feito de forma digital. Então, eu diria que é dessa forma que as coisas acontecem de uma forma mais segura, Walter. Pois é, estou aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Implar e você acompanhando comigo, com o mundo afora, todos esses procedimentos, toda essa evolução, que isso é muito importante. E eu sempre digo para o Dr. Sérgio, para a equipe dele, que quando eu chego no Implar, tem sempre aquele impacto, né?
de um novo tratamento, de um novo caminho. Agora, doutor Sérgio, a gente fala da doutora Gisele, que dispensa comentários, e o Implar é um detentor de prêmios importantíssimos, né? Internacional, no Brasil, quer dizer, é uma referência odontológica que muito nos orgulha, porque, na verdade, Poços de Caldas hoje, Minas Gerais, é a cidade que ela está no topo do ranking dessa evolução da robótica, não é, doutor? Sim, dentro da odontologia, né, eu diria que Poços de Caldas hoje realmente é uma referência, né? Nós participamos de uma série de situações onde a gente procura contribuir com a profissão e também levar o nome da nossa cidade para todos os lugares para onde a gente vai. Inclusive, Walter, na última semana estivemos em São Paulo, onde recebemos mais um prêmio, né? Um prêmio de qualidade, um selo de qualidade internacional. Esse selo vai estar sendo utilizado por nós, né? Associado à nossa prestação de serviço, associado a produtos que pretendemos gerar desenvolvimento no próximo ano, produtos ligados à evolução tecnológica, né? Nós fizemos aí muitas parcerias muito interessantes, né, com empresas do exterior, né, com centros brasileiros também que desenvolvem tecnologias na área digital. Então eu diria que no próximo ano, com certeza, teremos aí um número muito grande de novidades, né? A gente sempre foi atrás, nós fomos sempre atrás de buscar as coisas novas, né? Eu acho que estamos entrando agora no novo universo, que é o universo de criar as coisas novas, né? E para isso estamos aí com parceiros fortes, né? Fortes no sentido que já são empresas ligadas à tecnologia, são empresas já renomadas no mundo todo e que aos poucos, né, a gente foi conquistando essa relação de parceria e através da observação das nossas premiações, da execução dos nossos trabalhos, foi possível então fazer essas parcerias. Eu diria que 2023 vai ser realmente o ano digital do nosso Hospital Odontológico Implar. E é importante citar também a abrangência de atendimento do Implar. Brasil, vários países, e hoje, né, pessoas de vários países vêm para o atendimento aqui do Implar, pessoas que dão depoimentos satisfatórios. É importante isso, né, doutor Sérgio? Esse leque, essa abertura, né? Não só pessoas da cidade, da região, mas também esses pacientes que vêm de outros países e chegam aqui confiantes e têm um resultado muito positivo, né? Sim, nós temos aí clientes de muitos países, né, que nos procuram, do Brasil todo, né? Eu diria que hoje o número de clientes que nós temos, só para você ter ideia, Walter, estamos caminhando para 25 mil tratados, né? Então é quase uma população de várias cidades que estão ao nosso redor, né? Não tem esse número de habitantes, né? Isso nós temos tratados, tudo catalogado, né? Então o acervo de tratamentos realizados nosso é bastante grande. Isso mostra uma longa experiência, né, na realização dos trabalhos. E o Implar, ele se virou referência na linha do implante dentário, né? Por isso fizemos essa grande evolução aí dentro do segmento cirúrgico. Mas lembrando que nós temos todas as áreas da odontologia, porque a odontologia é toda conectada, né? Nós não podemos, por exemplo, fazer um implante se você tem uma doença gengival, né? Precisamos tratar. Nós muitas vezes fazemos o implante para quê? Para ter um dente. E para ter um dente precisa de tratamento protético. Então nós temos todo o segmento da parte protética, inclusive o laboratório é interno, né? Conta com uma série de máquinas que proporcionam a gente produzir os dentes num tempo extremamente reduzido. Então essa combinação de fatores, né? Onde nós temos também vários profissionais e cada um tendo a sua especialidade, né, cada um frequentando os congressos, cada um ligados a uma universidade, cada um tendo a sua produção científica, faz com que a gente tenha um bom desempenho, né? Eu digo para os meus alunos que a nossa profissão é uma profissão bastante delicada, porque nós trabalhamos com muitos materiais diferentes que vêm de lugares diferentes, né? Trabalhamos com técnicas diferentes e cada cliente ele é diferente, né? Então é uma profissão que tem muito potencial, né,
das coisas darem erradas, eu falo para os meus alunos, né? Então é importante que a gente tenha um controle bem detalhado de todas as etapas do tratamento, para que a gente tenha o menor número de repetição possível de tratamentos, né? Para que a gente tenha realmente os trabalhos muito bem produzidos, porque o conceito de sucesso hoje, Walter, ele está mudando. Tá? Ele está mudando de uma forma muito errada, né? Então, assim, eu tenho trabalhos que foram feitos há 23, 24, 25 anos atrás, né? Que são clientes lá do início, e a gente retorna e faz a manutenção desse trabalho e percebe que os trabalhos estão funcionando super bem, né? Agora não, agora o sucesso é terminar o trabalho, entregue de qualquer forma, tira uma foto e põe na rede social. Isso não é sucesso. Né? O sucesso é o retorno desse trabalho, depois de um ano, depois de 2, depois de 5, depois de 10, depois de 15, depois de 20, aí sim a gente pode olhar para aquele trabalho, realmente esse trabalho que nós fizemos foi um sucesso, está funcionando super bem, sem te dar problemas há 15 anos, há 12 anos. Então esse é um cuidado que a gente deve tomar quando procura o tratamento odontológico hoje. Eu digo isso porque o volume de retrabalho, ou seja, o volume de trabalhos que já foram feitos recentemente e tem nos procurado, isso não é só no Brasil não, viu, Walter? Trabalhos feitos no exterior que tem procurado a gente para partir do zero e começar de novo, está aumentando de uma forma muito preocupante, né? Então isso deixa a gente assim bastante preocupado, né? Você fez o investimento inteiro e num tempo muito curto ter que fazer tudo de novo, então isso preocupa muito. Então nesse tipo de trabalho, principalmente o que envolve cirurgia, existe a segurança, né? Exige contrato, né? Exige a contratação, exige a nota fiscal do serviço prestado, estabeleça uma relação direta da prestação de serviço, porque caso contrário você pode ter prejuízo, né? Então fazer o trabalho é uma coisa, fazer o trabalho durar é outra conversa, outra história. E nisso a gente tem muito cuidado, Walter, né? Através de um sistema que a gente procura monitorar o nosso trabalho, né? Por longa data. Pois é, eu estou aqui no Centro Cirúrgico do Implar. O mundo afora hoje é muito especial. Agora, doutor Sérgio, aquela gratificação do profissional, no caso, doutor Sérgio, toda a equipe dele muito preparada, com o resultado, a satisfação do cliente ao se ver renovado, a autoestima, né, melhorada, quer dizer, isso é uma gratificação, né, doutor? Ou seja, ter também o reconhecimento daqueles que buscaram, né, uma alternativa de melhora para si mesmo. Né? Então é muito importante isso. Né? Isso é extremamente interessante, Walter. E o trabalho nosso não é um trabalho do eu, né? Eu digo que eu não faço nada, né? Aqui o nosso trabalho é o trabalho do nós, né? A nossa equipe é muito bem formada, acho que cada um tem a sua participação, ou seja, do início ao fim, todos têm a sua contribuição, não tem ninguém mais importante, não tem peça mais importante. Eu acho que assim, que quando todos entregam aqui a sua energia positiva, a vontade para dar certo, todos são preparados naquilo que executam, né, em cima de um projeto único, tendo uma estrutura que dá suporte, né, isso é que realmente aumenta muito a nossa perspectiva de sucesso no final dos tratamentos. Olha, eu sou testemunha das pessoas que vêm, dos vídeos que tem, dos depoimentos, pessoas que chegam aqui com uma dentição totalmente complicada, complexa, né? E o Dr. Sérgio Dias, com toda a sua equipe, com todo aquele cuidado, conhecimento, ele transforma. E essa transformação é impressionante. Pessoas assim que voltam a sorrir com segurança, porque, Dr. Sérgio, o sorriso, os dentes, como diz aquela velha frase, é o cartão de visitas, né? Sim, além, Walter, dessa questão do social, do visual, né, da autoestima, tudo, a gente tem que lembrar que existe uma série de problemas que aparentemente são simples, né, mas pode te causar um problema grave, né, e isso pode começar então dentro da boca. Muitas vezes, Walter, um simples sangramento, né, observar um sangramento gengival ali, né, vai escovar, está sangrando, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Muitas vezes, um simples sangramento desse, né, provocado por um grupo de micro-organismos específicos que provocam uma doença chamada gengivite ou periodontite, né, inflamação da gengiva ou inflamação da estrutura que segura o dente, ou seja, que mantém o dente na posição conectado ao tecido ósseo,
faz com que você fique aí diariamente com a possibilidade de desenvolver uma doença grave lá longe da boca, sabe aonde, Walter? No coração. Olha. Então, endocardite bacteriana, por exemplo, e às vezes o seu problema é dentário, um problema simples, né, que resolveria com um tratamento odontológico simples, né, você pode ter que tentar resolver depois de uma endocardite bacteriana, muitas vezes aí fazendo uma cirurgia cardíaca, utilizando uma válvula, porque muitas vezes as válvulas são destruídas, né, dentro do quadro dessa doença, e muitas vezes elas são fatais, né, ou seja, uma coisa extremamente simples, que poderia ser tratado, né, de uma forma simples, você não procura o seu dentista e acaba tendo aí, às vezes, perdendo até a própria vida. E eu diria isso também para o segmento dos tumores, né, então assim, apareceu um probleminha na boca, né, uma feridinha, seja lá onde for, passou 2 semanas, não desapareceu, tem que procurar, Walter. Ah, não dói? Pior ainda. A pessoa às vezes Pior acha que é ainda. uma afta, né? E muitas vezes ela não vai é. levando, né? Se for afta, você vai saber se for uma afta, porque ela dói demais, né? Porque expõe as terminações nervosas do epitélio, né? Então você vai ali, você vai sentir muito a dor, né? Mas preocupa mais aquelas que não têm dor, né? Que passa despercebido. Vai ficando e vai ficando, né? Eu falo isso, Walter, porque já tivemos aí, por um lado, a felicidade e por outro, a tristeza, né? A infelicidade, né? De ter muitos clientes que tiveram esses probleminhas e foram deixando, e aí tiveram que remover a língua, tiveram que remover metade da mandíbula, metade da face, né? E coisas que talvez um diagnóstico prévio teria evitado, né? Mas muitos, felizmente, nos procuraram e ainda tiveram um diagnóstico assertivo, né? E para isso a gente conta também com um suporte muito bom, né? De pessoas muito bem preparadas que fazem parte do nosso grupo, que dão suporte com relação a essas doenças chamadas doenças mais graves da boca, né? Porque nós somos muito familiarizados com a cárie, né? Muito familiarizados com a doença da gengiva, com as periodontites, mas temos aí centenas de outras doenças e algumas assim bem complexas, de difícil tratamento, que podem aparecer na boca. Então eu diria assim, qual a melhor forma de ficar bem com relação a tudo isso? De preferência não fumar, né? Evitar as bebidas alcoólicas excessivas, ter uma boa higiene bucal e procurar o quê? Procurar atendimento odontológico de 6 em 6 meses para uma revisão. Agora é importante que essa revisão seja feita, né, por um profissional que realmente saiba aquilo que procura, né? Porque senão passa pelo problema, não enxerga, né? E uma coisa que estava pequenininho pode ficar maior e às vezes num tempo bem curto, Walter. Isso é um alerta para você que está acompanhando essa entrevista, muito importante, porque a dentição, além da estética, existe a questão da saúde, como colocou o Dr. Sérgio Dias, então é preciso estar atento, né? Então qualquer procedimento, qualquer situação que você desconfie, alguma feridinha, alguma coisa, procure um profissional, venha até o Implar, com certeza aqui tem uma equipe que vai te dar um atendimento de primeira, isso é extremamente importante. Walter, eu diria assim que às vezes uma busca assim muda a sua vida, né? Vamos imaginar assim uma pessoa que foi vítima da odontologia do passado, onde resolvia esse problema de uma única vez. Tirava o dente e acabava o problema. Então, perdeu todos os dentes e usa hoje dentaduras, né? São próteses totais, também conhecido como dentaduras. E isso faz com que você tenha uma mastigação bastante limitada, né? Em torno de 12% a 15% só da capacidade que você tinha quando tinha todos os seus dentes. De um dia para o outro, Walter, com essas tecnologias todas, você deixa de usar dentadura, passa a ter dente fixo e vai para 65%, às vezes até chega até 80%, né, da capacidade do que você tinha quando tinha todos os dentes naturais. E isso sim gera grande impacto na sua vida, porque você volta a mastigar como não mastiga há muito tempo, né? Os seus alimentos vão ser realmente triturados, você vai beneficiar todo o seu sistema digestivo. Então aí você tem a possibilidade de fazer, inclusive, não só devolver o dente fixo, mas também trabalhar todo o design associado às dimensões da face. Então os recursos proporcionam que de um dia para o outro você tenha uma grande mudança, né? Vou mostrar para vocês aqui um antes e depois de uma mudança, só para vocês entenderem o que é possível fazer de um dia para o outro. Isso é importante. Para você que está acompanhando o Mundo Afora, a gente vai fazer um breve intervalo
Daqui a pouco a gente volta. Eu estou aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Odontológico Imply e você acompanhando essa nova tecnologia. DHL Express. Segurança, eficiência e rapidez no envio de encomendas e documentos para o Brasil e exterior. A DHL Express agora em Poços para melhor atender a região. Somos expert em exportação para pessoa física e empresas. Para que usar os Correios se a DHL entrega em até 24 horas dentro do Brasil e 48 horas para o exterior. Passo das Águas Shopping, Rua Junqueiras, número 500, Sala 3, telefone 35 99729 2529. Há 15 anos atrás, escolhi o Implar. Fui pioneira na cirurgia guiada, sem corte e sem dor. Hoje, com o avanço da tecnologia, o Implar evoluiu para a cirurgia computadorizada, ainda mais precisa, rápida e segura. Voltando agora ao mundo afora, nós estamos aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Imply e, Dr. Sérgio, tem uma pergunta. Nós vamos saber qual é a dúvida, então o Dr. Sérgio respondendo a essa pergunta. Vamos ver? Dr. Sérgio Dias, meu nome é Terezinha, eu estou indo para o Brasil. 4 dias é o suficiente para fazer um implante com essa nova tecnologia? Com relação a essa situação que você está vindo para o Brasil, só tem 4 dias para ficar aqui, eu diria que é um tempo muito tranquilo para que a gente resolva o seu problema. Pode ser de um dente ou pode ser a boca toda, né, em termos cirúrgicos. No primeiro dia você vai ter todo o suporte de projeto, suporte médico e tudo mais. No segundo dia você já vai então fazer a sua cirurgia, né? E você terá 1 ou 2 dias de acompanhamento. Como é uma cirurgia que vai ser feita de forma minimamente invasiva, provavelmente não terá ponto, né? Não terá tecido descolado, então você vai ter um pós-operatório extremamente tranquilo, sem dor e não tem aquela necessidade de ficar aqui 12 dias esperando para tirar os pontos, né? Então, uma vez feita a cirurgia, né, e colocado aí os seus provisórios, né, para que você tenha aí uma dentição temporária, para que você possa usar alguns meses, e depois, numa segunda possibilidade, né, dentro do seu tempo, dentro da sua cronologia, você possa ficar aí com a gente mais uns 2 ou 3 dias para que a gente possa fazer, então, os dentes definitivos. Então, assim, essa somatória de tecnologia vai fazer com que a gente possa te oferecer esse tratamento com uma precisão aumentada e resolvendo o principal problema seu, né, que é o tempo, né? Então, ou seja, tudo isso será feito num tempo extremamente reduzido. Então, aguardo aí o seu agendamento para que a gente possa, sim, já deixar um espaço preparado para que a gente possa te atender da melhor forma possível. Grande abraço. Pois é, Dr. Sérgio, agora nós vamos mostrar um pouco lá do Roberto Trevisan. Ele mandou um vídeo aqui para o mundo afora. Roberto, que é um cantor, compositor, breve ele vai estar homenageando uma grande personalidade brasileira. A gente vai lançar esse vídeo aqui no programa. Mas enquanto a nova música não chega, vamos ver essa música do Roberto, que ele gravou lá em Long Bright, lá nos Estados Unidos. E a gente vai acompanhar e você, atento aí, vamos ver o vídeo que ele mandou para o mundo afora. Hey girl, I love you. I won't let you down anymore. You know why? Because you are always on my mind. Yeah girl, you are always in my mind. Maybe I didn't love you quite as often as you could have. Oh, maybe I didn't treat you quite as good as you should have. If I made you feel the second best, yes I did. Girl, I'm sorry, I was blind. You're always on my mind. You're
You're always on my mind. Maybe I didn't hold you I didn't hold you. all the lonely, lonely time. And I guess I never told you. Never told. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. You're always on my mind. You're always on my mind. Tell me that your sweet love has no doubt. Give me one more chance to keep you satisfied. Just one more chance, please. You're always on my mind, and I love you. I won't leave you anymore, you know. Little things I should have said and done, I just never took the time. but you're always on my mind. You're always on my mind. Tell me that your sweet love has no die. Give me one more chance to keep you satisfied. Oh, keep you satisfied. Pois é, você ouviu aí o Roberto Trevisan? Mas olha, dá uma parada aí, olha quem está aqui do meu lado. Esse é o Bob, é o robô assim que todas as pessoas que vêm para aqui adoram. Não só as crianças, adultos também. Eu estou me sentindo aqui ao lado do Bob, olha o tamanho dele, praticamente da minha altura, mas de uma eficiência que essa bandejinha percorre todo o hospital, atendendo os médicos, atendendo os pacientes, e ele está aqui, sempre atento. Eu gostaria também de ressaltar a Di Ferreira, que veste o apresentador, a Di Ferreira que há mais de 20 anos veste Poste-Caldas, região, ternos, camisas, o telefone está aí no monitor para você conferir. Então, você quer estar elegante, seja numa festa, evento corporativo, casamento, enfim, a Di Ferreira está pronta para atender você. Doutor Sérgio, aqui ao lado do Bob, convidar as pessoas para que venham em Implar, faça uma visita e conheça essa nova tecnologia, a X-Guide, é muito importante. Olha, extremamente valioso a sua visita e conhecer o Implar, toda a estrutura, a equipe de atendimento, os profissionais, maravilhoso. Muito obrigado, Walter. Eu diria que o Implar está de portas abertas a todos vocês e aguardo a visita, né? Estamos aqui para produzir para você o melhor trabalho, né? Te entregar o melhor resultado. Vou deixar aí embaixo aí, ó, todos os nossos contatos para que vocês possam entrar em contato, agendar uma visita no hospital. Venham conhecer as nossas tecnologias. Pois é, a gente encerra o programa Mundo Afora, hoje um programa muito especial, feito aqui diretamente do Centro Cirúrgico do Hospital Odontológico Implar. Dr. Sérgio Dias, o CEO do hospital, obrigado pela entrevista. Gente, ele tem uma agenda apertadíssima, mas ele concedeu essa entrevista especial para o Mundo Afora. Queria agradecer também a doutora Gisele Ávila, enfim, toda a equipe do Implar por essa tecnologia e proporcionar
às pessoas tantas benefícios, né? Através de tratamento revolucionário que realmente está à frente, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e, quando quiser, o hospital está de portas abertas sempre para você, Walter. Pois é, o Mundo Afora fica por aqui e a gente acompanha tudo sobre o mundo dos imigrantes, os acontecimentos, as inovações. Finalizando aqui com Bob, nosso companheiro de hoje, Dr. Sérgio Dias, e você que pôde acompanhar todo esse programa especial. Conto com você. Até a próxima semana.